Conheci Shaman King casualmente pela Netflix. De alguma forma, esse título me chamou a atenção, mas esse título tem uma curiosidade que eu nem imaginava. E você sabe qual é? Fala pessoal, tudo bem com você? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo aqui no canal. Então, primeiramente eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, assiste o vídeo até o final. Se gostar, dá aquele like, tá a fim de comentar, comenta, qualquer crítica construtiva, se gostou, tudo é bem-vindo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Mas antes de eu comentar sobre a história em si, e também sobre a curiosidade, primeiro eu queria falar sobre o protagonista, que é o Yo. Para mim é o protagonista muito mais fora da curva de qualquer outra obra que eu já li ou assisti. O Yo é um personagem muito calmo, ele parece estar sempre desligado, mas o ponto mais alto dele é o seu otimismo. Frases assim como "para tudo se tem um jeito", "tudo vai dar certo", são frases muito comuns dele. Mas ele não é ingênuo, porque para dar certo a gente tem que suar muito a camisa. E para as coisas acontecerem do jeito certo, é sempre pelo caminho mais difícil. E apesar da pouca idade, ele não é ingênuo e sabe de todos esses desafios que a vida dá. Mas em contrapartida, o seu maior desejo é viver sossegado ouvindo música. Ali eu me senti representado. Então, como dito, eu descobri Shaman King pela Netflix alguns meses depois que saiu a animação de 2021. Eu nem sabia que tinha a animação de 2001. Então comecei a assistir a jornada do nosso protagonista Yo Asakura, um jovem xamã. Vindo de uma tradicional família de xamãs, ele começou a ser treinado desde cedo para desenvolver os seus poderes. Xamãs são pessoas responsáveis por ligar este mundo ao outro, ou seja, o nosso mundo ao mundo dos mortos. Então, durante a sua jornada, o jovem Yo ele fica sabendo sobre o Shaman Fight, um torneio para ver quem vai ser o próximo Shaman King. Mas antes de começar o torneio, somos apresentados ao primeiro amigo do Yo, o Manta Oyamada. Os dois se conhecem em um cemitério. E o Yo não estava sozinho, se é que vocês me entendem. Posteriormente, outra personagem que nos é apresentada é a noiva de Yo, Ana Kiyoyama, que assim como Yo, ela tem poderes e ela, como eu disse, é a noiva do Yo e ambos têm 13 anos. Não sei se é muito cedo, mas tudo bem. A Ana é uma Itaku, que é uma xamã tradicional do Japão. No decorrer da obra, ela vai mostrar a sua importância, não somente para o desenvolvimento do Yo, mas também para o desenvolvimento da história. Conhecemos também Amidamaru, o espírito guardião do Yo. Ele é um samurai que faleceu há 600 anos. Ele é um grande amigo e também é muito fiel ao Yo. E apesar de ser somente um espírito humano, ele é muito poderoso. E também conhecemos Ryu, da espada de madeira, ou somente Ryu mesmo. Inicialmente ele é um inimigo do Yo e ele é líder de uma gangue de delinquentes da cidade onde eles moram. Ele está sempre à procura do seu best place e muitas vezes ele acaba sendo o alívio cômico toda vez que cortam seu exuberante topete. Temos também Tauren, que é outro, esse é um grande inimigo do Yo no começo da história. Ele é forte e muito poderoso. E no decorrer da história, ele acaba sendo bem trabalhado, juntamente com
o Yo, né? Ele acaba sendo bem trabalhado o desenvolvimento de personagem junto com o Yo. E no início da história ele acabou sendo um grande parâmetro e também um grande adversário para o nosso herói. Mas com o decorrer da história, o Tauren acaba se amigando com a turma do Yo e acaba tendo grandes momentos de redenção, lembrando muito o Riei do Yu Yu Hakusho, o Ikki de Fênix, de Cavaleiros, ou o Vegeta em Dragon Ball Z. E só um adendo, no início do mangá eu gostei bastante porque ele ser bem detalhista, assim, bem, não sei se devagar é a palavra certa, mas ficou bem explicado várias coisas, como a parte do poder de incorporar, ou a parte de que porque umas pessoas viam os espíritos e outras não, e até o que era o Oversoul. Então, seguindo a história aqui, em um belo dia, o nosso jovem herói é parado por Silver, um índio da tribo Pat, um oficiante do Shaman Fight, e ele acaba então desafiando o Yo a acertá-lo. E foi durante esse desafio que o Yo acabou usando o Oversoul pela primeira vez e se credenciando então ao Shaman Fight, que é aquele torneio para ver quem vai ser o próximo Shaman King. Então Silver explica que esse torneio ocorre simplesmente a cada 500 anos e que o vencedor, o Rei Xamã, ele vai ser credenciado a contatar o Grande Espírito. O Grande Espírito não é nada mais, nada menos que o lugar onde todas as almas vão após a passagem na sua vida terrena. Eu lembro até aquela parte do mangá onde ele é apresentado, o Grande Espírito. Nossa, aquilo lá me explodiu assim a cabeça, simplesmente do conceito do que é o Grande Espírito. Achei bem interessante. Então, retornando aqui, o vencedor ele pode contatar o Grande Espírito e pode transformar o mundo como quiser a seu bel prazer. Então, esse é o início do Shaman King. E só abreviando aqui, no decorrer assim, da história, aparecerão outros aliados do Yo, o Fausto VIII, o Lizerg, o Chocolov, o Horo-Horo. Alguns vão ser mais desenvolvidos, outros nem tanto, mas a história é bacana. E também surgirão outros grandes desafios e um grande aumento de poder e habilidades dos personagens. Fora um grande plot twist quando a gente descobre quem que é o verdadeiro vilão da história. Então agora falando um pouquinho sobre a minha experiência e onde é que eu queria chegar contando toda essa história aqui. Então, como eu disse lá no começo, eu acabei descobrindo que existia uma animação de 2001 que eu não assisti, que ela tem 64 episódios e para muita gente ficou bem marcado, né? Principalmente na parte da infância. E eu assisti, né, para fazer um comparativo com a história mostrada na Netflix, que tem 52 episódios. E da animação da Netflix eu gostei bastante, só achei ela acelerada em alguns pontos, mas eu acho que, não sei se fui eu quem teve a dificuldade, e até por não ter entendido algumas coisas, foi ali que eu pensei, pá, vou comprar um mangá, né, para tentar dar uma lida e entender bem o decorrer da história. Então, para eu ler, eu dei uma boa pesquisada em toda a internet e achei os 64 volumes usados e comprei. Até são esses aqui, ó. Comprei baratinho, mais ou menos R$5 cada um. Então, lendo, cheguei perto lá no volume 63, eu acho. E aí comecei a ver, pô, mas isso aqui não vai terminar da forma certa, né? Como eu tinha visto no anime. E aí cheguei no volume 64, terminei de ler e tava um final totalmente diferente, inacabado e na metade. Falei, pô, o que será que houve, né, pra não ter terminado? E
Pensei, será que eu não comprei todos ou não tinha pesquisado certo? A minha sensação foi de ter chegado até a metade das 12 casas nos Cavaleiros do Zodíaco e ter terminado ali a história. Mas pesquisando então eu descobri o porquê. O porquê até é bem simples. Nosso autor, o Hiroyuki Takei, ele estava produzindo a obra normalmente. Então, do nada, ele recebe um aviso que ele tem 2 meses ou 8 capítulos para encerrar a obra dele. A justificativa foi que os leitores estavam perdendo o interesse na obra. Ela também estava começando a ser ofuscada por outras obras que estavam saindo naquela época. Ou seja, então ele tinha a opção de acelerar o final. Então, não tendo tempo hábil e não querendo fazer um final acelerado ou uma coisa muito mal feita, ele simplesmente encerrou. Ele continuou fazendo o mangá da forma como ele queria, fechou os 8 capítulos, terminou a história. Deveras curioso isso aí. E eu imagino que quem estava acompanhando a história religiosamente deve ter ficado muito frustrado e muito bravo com essa situação. E até deve ter falado nomes muito bonitos para o autor, né, por ter feito dessa maneira. Mas eu acho que eles estavam falando, culpando ele, né, de uma forma errada. Mas em 2009, 5 anos depois, o Takei ele escreveu mais 15 capítulos, então encerrando a sua obra da forma correta, da forma como ele queria. E eu achei muito digna essa forma dele agir, né? Apesar dele ter entregado de forma inacabada no começo, ele não abriu mão de querer finalizar a obra da forma certa. Ele esperou o tempo passar e conseguiu fazer aquilo que ele queria. E quem conseguiu ler depois desses 15 capítulos provavelmente gostou bastante disso. Mas infelizmente essa continuação, esses últimos 15 capítulos eu acabei não encontrando. Mas aí a gente tem o anime para a gente ver como é que é o final da obra. Mas não é só isso também. Shaman King conta com outras 3 continuações. Shaman King Flowers, Shaman King The Superstar e recentemente foi anunciado Shaman King Yard. E agora eu pergunto para você, você também passou por essa situação ao ler Shaman King e descobrir que ela estava inacabada? Ou já sabia disso, ou só assistiu aos animes? Fica bem à vontade, comenta aqui embaixo. Não esquece de dar o like e também se inscrever no canal. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu!